porque temos vivido, sim, um tempo difícil, mas Deus sempre presente, Deus sempre cuidando, Deus sempre trazendo consolo. A gente confia nesse cuidado de Deus e é por isso que nós estamos de pé. Deus é fiel em cuidar da nossa vida e da nossa família. Vamos, então, antes de estar orando e clamando nossos irmãos e a favor também da nossa vida e da nossa família. Ora, minha flor. Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada porque aqui nós estamos reunidos no Teu nome, querendo receber mais de Ti, da Tua palavra, nos alimentar, para assim nós podemos nos fortalecer no Senhor. Porque por nós não conseguimos, nós somos fracos, pecadores, e a nossa força, a nossa alegria vem do Senhor, Pai. Que Amém, nós possamos firmar cada dia mais a nossa vida no caminho do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos essa aula nas Tuas mãos, toda palavra proferida, que venha vir direto do Teu trono para os nossos corações e as nossas mentes. No nome de Jesus, irmãos, que ele possa realmente ser uma fonte, glória ao Teu nome, usada pelo Senhor. Que essa água que vem direto do trono de Deus para as nossas vidas, aleluias, vem estar sendo transbordada em cada vida aí presente, ouvindo e sedentos da Tua palavra. Deus, no nome de Jesus, nós queremos também nesse início estar orando pela nossa amada irmã Jane, que se encontra internada lá no pronto-socorro. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está certo, que o Senhor venha, Pai, realmente restabelecer a sua saúde, a sua mente, o seu coração, que ela possa se sentir abraçada pelo Senhor, aleluias, porque nós sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos. Amém. E que nada acontece se não for da Tua permissão. Então, Deus, nós intercedemos pela vida dela e intercedemos o cuidado que o Senhor tem por ela. Em nome de Jesus, hoje ela vai fazer mais um exame, que ela possa conseguir concretizar esse exame. E nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor já está agindo. Aleluia. Que o Senhor operou um milagre e continuará operando milagre na vida dela. Toma o Robson nas Tuas mãos, da sabedoria, da força, em nome de Jesus, da direção, que ele possa também se sentir abastecido. Nós com uma só voz, família querida, nas Tuas mãos. Entregamos também a cada enfermo, Senhor. Eu sei que cada um aí tem uma pessoa que está enferma, entubada, de repente alguém está orando, nós estamos levantando esse clamor pela irmã Jaziz e a sua família, e tantos outros, ó Deus, que estão colocados em nosso grupo, carecendo da nossa intercessão e da ação do Espírito Santo de então, Senhor. Visita, se assim for da Tua vontade, aleluia, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse momento tão precioso, que podemos realmente abrir nossos corações e as nossas mentes para o Espírito Santo de esta manhã vidas. Toma nossas vidas, repreende todo o mal, tudo aquilo que tem te atrapalhar ou desviar a nossa atenção daquilo que o Senhor já tem preparado para nós nesta manhã. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Amém, amados. Bom dia. Que Deus nos dê graça nessa manhã, nos dê força e sabedoria diante da palavra dele. Que esse tempo seja um tempo de aprendizado, que esse tempo seja um tempo de vitória ainda das lições anteriores, no dia a dia. Nós temos falado sobre espiritual, sobre guerra espiritual, nós temos falado sobre discernimento da vontade de Deus. Eu gostaria de concluir esse tema nesta manhã. Antes mesmo, pensando nesse tema, eu gostaria de trazer uma mensagem introdutória que se encontra lá no livro de Filipenses,
uma palavra que Deus falou no meu coração durante essa semana, que se encontra lá no livro de Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Filipenses 4, de 1 a 4, vai trazer Paulo como instrumento de Deus, como voz de Deus nesse momento na nossa vida, na sua vida, trazendo lições, verdades de Deus para te fortalecer nesse tempo de isolamento social. Esse tempo de isolamento, de quarentena, é tempo de Deus trabalhar em sua vida. E Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, ele deixa isso bem claro para mim. Ele me dá lições, armas em Deus, conhecimento da vontade de Deus que pode fazer com que sejamos fortalecidos em Deus de maneira a alcançar vitória, ainda que vivendo nesse tempo de sofrimento, de isolamento. Amém? Amém. Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, escrevendo a carta aos filipenses, ele tem como mensagem primeira do próprio livro de Filipenses a realidade da alegria em meio ao sofrimento. Paulo diz aos irmãos para que se alegrai-vos. Buscai em Deus alegria nesse momento de dor e sofrimento. No capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, ele nos deixa 4 lições importantíssimas para a sua vida, para a sua família. Verdades de Deus para a sua vida, para alcançar vitória em tempo de isolamento social, em tempo de quarentena. Paulo aqui, pelo Espírito Santo, nos traz essas verdades. Se você tiver caneta e quiser anotar aí, faz bem. 4 verdades de Deus para a sua vida e para a sua família, de forma que você alcance vitória em tempo de dor e em tempo de sofrimento. Se você tiver caneta aí e quiser anotar, faz bem. Poderia introduzir essa mensagem pensando na realidade de Paulo, no tempo em que ele escreveu esse texto. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele não estava isolado em uma ilha paradisíaca. Obrigado, minha flor. Ele não se encontrava no contexto da carta, isolado em uma ilha, balançando em uma rede, bebendo água de coco. Isso não era verdade. Paulo aqui, no contexto da carta de Filipenses, ele está preso. Paulo está preso, Paulo está em prisão. A realidade de Paulo é prisão. Ele foi preso a partir do capítulo 21 ao 28 do livro de Atos. Você vai perceber que Paulo, depois de sua pregação, do fato de estar em Jerusalém, ele havia sido preso. E os últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos nos deixa perceber Paulo preso, Paulo estando em prisão, Paulo tomado pelo Império Romano, pelos soldados romanos, e sendo levado para Roma, para que lá em Roma ele termine os últimos dias de sua vida. Prisão na perspectiva de Paulo, isolamento na perspectiva de Paulo, quarentena na perspectiva de Paulo, e era essa realidade que ele estava vivendo, era sinal de livramento. Paulo pregava o evangelho em Jerusalém, no capítulo 20 e 21, e havia perseguição. Muitos dos judeus tentavam tirar a sua vida. E quando os soldados romanos o tomaram e o prenderam, para ele foi uma espécie de livramento. Outra coisa a se pensar no contexto da carta e daquilo que Paulo tem escrito nessa manhã para mim, é que Paulo conviveu
convivia com a dor da perda dos amigos e irmãos de fé. Nesse momento da história, no final do seu ministério apostólico, Paulo sofria a dor da perda de seus amigos, porque muitos deles, por pregar a fé em Cristo, haviam sido martirizados. Paulo sofria essa dor, assim como muitos de nós hoje sofrem a dor da enfermidade do irmão, da morte, quando ficamos sabendo da morte de alguns queridos, e às vezes gente até de fé. O livro de Atos, capítulo 12, verso 2, nos faz lembrar que ali Tiago, irmão de Jesus, irmão de João, havia sido morto. Um dos apóstolos havia sido morto por um dos Herodes. Isso trouxe muita alegria àquele governante ímpio de ter matado um dos apóstolos. E ele começou aí, juntamente com outras lideranças romanas e dentre os judeus, a gerar perseguição. A partir daquele momento, uma grande perseguição veio sobre a igreja, onde alguns estavam morrendo por sua fé. Esse é o sentimento do coração de Paulo naquele momento. Tristeza em saber que alguns dos seus irmãos e amigos mais íntimos estavam morrendo por pregar a fé em Cristo. Outra questão que Paulo tinha em seu coração, quando ele escrevia a carta aos Filipenses, é que alguns dos seus amigos mais íntimos, judeus de sua família, o haviam traído. Ele vivia a dor da traição de alguns amigos íntimos. Se você olhar lá em Atos, capítulo 23, Atos, capítulo 23, no verso 12, isso se torna, essa perseguição dos judeus contra a vida de Paulo se mostra muito clara. Atos, capítulo 23, no versículo 12. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. Está vendo? Alguns dos seus irmãos judeus, aqueles de sua família da fé judaica, conspiravam contra eles com a intenção de matá-lo. Ele vivia com esse sentimento de que a qualquer momento o pior podia acontecer. E para concluir essa introdução, Paulo também sofria e sabia que depois de sua morte, após a sua partida, lá no capítulo 20, do verso 29 ao 30, ele deixa isso bem claro. Paulo sabia que depois de sua partida, depois de sua morte, a igreja seria assolada por falsas doutrinas e por falsos mestres. Esses mestres, esses falsos irmãos, iriam entrar à igreja assolando, destruindo, causando sofrimento e dor. Paulo sabia disso. Então, o contexto, o ambiente em que Paulo escreve a carta aos Filipenses é em ambiente de prisão, é ambiente de dor por perda de amigos queridos que pregavam o evangelho, é um momento de dor com relação à traição sofrida por aqueles que eles ainda tinham como amigos de fé judaica, e também em saber que depois de sua partida, depois de sua morte, a igreja de Cristo ia sofrer muito com os falsos mestres, com os falsos irmãos. Então, Paulo escreve essas lições do livro de Filipenses, tendo como pano de fundo e contexto essas realidades. E aí ele diz assim, quer viver um tempo de dor e sofrimento e ainda assim alcançar a vitória em Deus? Pense, a princípio, em 4 coisas. Primeiro, isolamento social, quarentena. É tempo de estar firmes em Deus, verso 1, como a minha esposa acabou de ler, verso 1 do capítulo 4 do livro de Filipenses. A alegria de Paulo era saber que os irmãos estavam firmes em Deus, firmes no Senhor.
Isso trazia alegria ao coração de Paulo. E isso também era uma das lições que Paulo entendia, que seria necessário que os seus irmãos de fé absorvessem, entendessem, para lhe conceder vitória durante todo aquele período de dificuldade que eles estavam passando. Então, olha o que ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estáis, pois, firmes no Senhor. Aleluia. Jesus também falou isso. O que Jesus falou sobre isso? Jesus mostrou isso de maneira muito clara quando ele ilustrou essa realidade, falando sobre aqueles que edificam na areia e aqueles que edificam na rocha. Aqueles que edificam na areia, essa edificação, essa estrutura, essa casa, esse edifício há de ruir, porque ele não está edificado sobre rocha, sobre fundamento sólido. Essa casa, essa estrutura que é edificada na areia, ela não tem firmeza em Deus, em Cristo. É isso que Jesus está falando. Ele espera que a gente edifique e esteja firme como fundamento ele mesmo, Jesus Cristo. Então, que a nossa casa nesse tempo, que a nossa família esteja edificada em Cristo, para que, de certa forma, ou de certa maneira, a gente possa prosperar e alcançar vitória nesse tempo de isolamento e de dor e de luta que muitos de vocês têm passado. Ponto 2. Isolamento social e quarentena também é tempo de Deus tratar feridas, restaurar almas. Você está entendendo isso? Esse tempo não é um tempo de sofrimento por sofrimento, nem um tempo de tristeza por tristeza. É tempo de isolamento, mas também é tempo de cura. Deus deseja trazer cura à sua vida nesse tempo. Deus deseja falar de maneira muito clara e específica a sua vida nesse tempo. Algumas curas, alguns propósitos que Deus tem na sua vida há de se realizar nesse tempo. Aleluia. Nessa quarentena. Por isso que você precisa ter discernimento. Paulo fala assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Paulo roga aos irmãos que eles tenham o mesmo sentimento, que eles sejam curados no emocional, que eles se relacionem de tal forma que todos estejam de acordo. Mas para isso é necessário cura. Sentimentos tratados. Sintam o mesmo, irmão. Caminhem segundo os mesmos propósitos que Deus tem em sua vida. Esse tempo, amados, é tempo de cura. Deus deseja curar a sua vida. Deus deseja trazer cura para a sua enfermidade, ainda que seja no corpo, ainda que seja na alma. Deus deseja, nesse tempo, gerar cura. Ele se faz presente. Aleluia. Isolamento social não quer dizer de forma nenhuma que Deus não se faz presente na sua vida. Muito pelo contrário. Deus nunca esteve tão presente de você como está hoje. Aleluia. O problema é que muitos de nós não discernimos isso. Deus se faz presente nesse momento na tua dor. Deus ouve nesse momento o seu clamor. E Deus quer trazer cura. Perceba a boa mão, o cuidado de Deus na sua vida nessa manhã, trazendo cura. Ponto 3. Ponto 3, quarentena, isolamento social. Também é tempo de ser igreja. Também é tempo de entender qual é o propósito de Deus na sua vida como igreja, como salvo, como liberto. Você tem que entender isso. Marcelo, mas eu não tenho ido à igreja. Como que eu posso entender isso se eu não tenho recebido ministração dos nossos pastores? O Espírito Santo de Deus ministra no seu coração através do ensino e da leitura da palavra. Aleluia. Nesse tempo, muitas vezes, Deus não precisa se utilizar. Ele fala direto com você. Glória a Deus. Basta que você queira. Basta que você se esforce.
Basta que você sacrifique seu tempo para isso. Lembra que eu falei semana passada de lições com respeito a vitórias espirituais na vida de Esté e Mordecai? E uma das lições que eu falei foi esse sacrifício, foi essa entrega. Então, entrega teu coração, entenda e compreenda que ele deseja gerar cura e transformação, compreenda os propósitos dele em sua vida e viva segundo esse propósito. Deus está falando com você nessa manhã a respeito disso. Seja igreja, viva como igreja, mude a sua forma de entender e compreender a vida e a sua história e a sua realidade agora como servo de Cristo. Deus tem propósitos a se cumprir na sua vida, ainda que em meio a isolamento. Eu lembro do apóstolo Paulo, que na carta de Filipenses, como eu disse, dor e sofrimento não era motivo para a gente parar. Paulo não parou. Não sei se você sabe, mas alguma das cartas de Paulo, por exemplo, a carta que foi escrita aos Efésios, essa que foi escrita a Filipenses, a carta escrita a Colossenses, todas essas cartas foram escritas Paulo estando preso. Lá na prisão, no momento de maior dor, maior sofrimento de Paulo, era ali que Deus ministrava, revelava, instruía o coração de Paulo a respeito das verdades, base para a fundação, fundamento da igreja. Era lá em prisão, era lá na dor, era lá no sofrimento que Deus mais falava com Paulo, que Paulo mais tinha comunhão com Cristo. Foi lá que ele escreveu as cartas. Então, entenda o tempo que você tem vivido. O tempo é tempo de buscar intimidade com Deus. O tempo é tempo de cura. O tempo é tempo de você entender quais propósitos Deus tem a realizar na sua vida, hoje e quando tudo terminar. Você pensa que sua vida se limita aqui e agora? Não. Você vai passar pela quarentena, pode ficar tranquilo. Você vai passar e Deus tem propósitos a cumprir em sua vida depois da quarentena, depois do isolamento social. Verdade. E, por fim, quarentena também é tempo, sabe de quê? Alegrar-se. Verso 4. Olha o que diz lá no verso 4, do capítulo 4 do livro de Filipenses. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aleluia. Ele fala até 2 vezes, ele até repete o mesmo ensino, a mesma lição. Irmãos, alegrai-vos. Ainda assim é tempo de alegrai-vos. Triste eu fico, muita tristeza há no meu coração, que eu vejo muita gente hoje vivenciando, gente cristã, que está vivenciando todo esse tempo de dor, de sofrimento. É lógico, é fato que esse tempo tem trazido muita dor, muito sofrimento. A gente fica sabendo de tragédia, de gente morrendo. Isso traz tristeza no nosso coração. Eu não estou aqui querendo tirar aí, de certa forma, menosprezar a dor do meu próximo. Mas Paulo diz que a gente deve se alegrar nesse tempo. Mas de que alegria ele está falando? Ele está falando da alegria do Senhor. Você entendeu? Ele não está falando se alegrar por alegrar. Ele não está falando aqui encher a cara de vinho, de bebida. E essa ação do vinho, da bebida, traga alegria. Ele não está falando sobre isso. Ele não está falando para a gente se entregar aos prazeres carnais e se alegrar nessas. Ele não está falando isso. Ele está falando para a gente se alegrar em Deus. A Bíblia fala, Paulo diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas não é alegria no mundo, é alegria em Deus. Alegria em Deus é alegria no fato de termos alcançado vitória em Cristo. Alegria em Deus é alegria no fato de termos alcançado salvação em Deus. Essa alegria de Deus está dentro do contexto de que nele, ainda que sofrendo, nós podemos viver com alegria. Essa alegria é fruto de uma paz que excede todo entendimento. É a alegria também que excede todo. Então a gente deve entender isso, amado. Por mais triste que você esteja hoje, a alegria do Senhor é a sua força. Amém. E você tem que entender isso.
Porque senão você vai se deixar ou permitir abalar de tal forma que talvez nem Deus te levante. Marcelo, mas eu estou sofrendo muito. Marcelo, mas a dor é muito profunda. Marcelo, mas eu perdi um ente querido. Marcelo, mas eu estou vendo o sofrimento dos meus irmãos. Marcelo, e eu poderia aqui ter uma lista incontável de situações nessa vida que me trazem tristezas. Mas eu não vou fazer isso. Muito pelo contrário, eu vou pedir que Deus derrame agora um bálsamo de alegria sobre a tua vida. Amém. Que a alegria do Senhor verdadeiramente, que o poder de Deus se manifeste através da alegria de Cristo, lhe trazendo paz nesse momento. Regozijo nesse momento. Você tem que entender isso. E isso, essa verdade é muito clara no ensino da Escritura. Ainda que em meio à dor me sinto feliz e alegre, porque Deus tem a história nas suas mãos. Deus está no controle ainda de todas as coisas. Deus tem reservado o melhor para mim. Amém? Receba de Deus firmeza. Receba de Deus cura para o seu emocional. Amém. Receba de Deus entendimento da vontade dele para a sua vida. E receba de Deus alegria em meio ao sofrimento, alegria em meio ao isolamento social, alegria em meio à quarentena. Se alegre, porque Deus é contigo. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra do coração do Senhor para a sua vida, para a sua família nesta manhã. Amém. Vamos concluir a lição, então, compreendendo a vontade de Deus e discernindo essa luta espiritual. Vou fazer um resumo aqui breve do que falamos semana passada. Semana passada nós lembramos do texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus desse século, diz Paulo, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós falávamos, pensávamos em lições dentro dessa realidade de vitória espiritual, de mundo espiritual, de ataque do nosso inimigo na nossa vida que servimos a Cristo. E o texto que nós acabamos de ler nos traz algumas lições importantes. Então eu falei que o diabo aqui é um ser, o nosso inimigo é um ser real e que deseja também em nossa vida realizar propósitos ou fazer com que você não cumpra os propósitos que Deus tem na sua vida. A vontade do inimigo, a vontade de Satanás é que os propósitos de Deus se frustre na sua vida. Ele é um ser real, presente, atuante, poderoso. Ele é poderoso. Então, ele age em nosso tempo e ele pode também agir em nossa vida se nós dermos liberdade por falta de entendimento. Se nós abrimos brecha por falta de entendimento. Ponto 2. Sua principal estratégia é trazer cegueira. Você olha para a realidade que temos vivido e você não consegue entender a boa mão de Deus agindo. Você acha que o tempo de hoje é apenas tempo de sofrimento, de morte, de tristeza, de dor, de sofrimento. Você não consegue ter discernimento da boa mão de Deus, ainda que nesse tempo, trazendo cura. Você não consegue discernir. Outro ponto, o pecado é o instrumento de Satanás agindo em sua vida. O diabo trabalha através dos pecados, das brechas que eu e você deixamos para ele agir. O Deus desse século, o nosso inimigo, cega, você erra e peca, e de certa forma o nosso inimigo começa a realizar os propósitos dele em nossa vida. E ponto 4, a palavra de Deus, o texto lido diz que a palavra de Deus é luz que traz esclarecimento. Por isso nós temos sempre falado, irmãos,
meditem na palavra. Irmãos, busquem orientação na palavra. Gente, é tempo de ler as escrituras sagradas. Gente, é tempo de conhecer e ter intimidade com Deus. Gente, é tempo de estar firme com o Senhor. Por isso que a gente a todo tempo, sabe por quê? Porque essa palavra aqui é luz. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés, não é, minha flor? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. E luz. E luz para o teu caminho. Senão vai ficar na treva, luz, escuridão. Então Deus usa a verdade dele, a palavra, para trazer luz e entendimento e conceder vitória, mesmo no tempo de dor. O homem natural, o homem que não tem Cristo em seu coração, o homem não regenerado não entende essas coisas. Aquele que não teve um encontro com Cristo, aquele que não viveu a experiência do novo nascimento, não entende essas coisas. Por isso que essa mensagem tem que ser pregada. Por isso que esse evangelho precisa ser anunciado, para que ele compreenda e que Deus possa gerar fé no coração dele. Porque, caso contrário, eles vão continuar na ignorância dos pecados dele. Por isso que essa mensagem precisa ser pregada. Esse papel não é de anjo, não. Esse papel não é de anjo, não. Minha esposa está falando de ser espiritual, de anjos. Não, esse papel Deus deu. Essa missão foi dada a nós, igreja, na unção e no mover do Espírito Santo. Em Efésios 2, e aí eu começo a aula de hoje. Antes, tudo que eu disse era uma introdução, ou apenas um resumo do que eu falei semana passada. Em Efésios 2, capítulo 1 ao verso 3, Paulo nos mostra claramente a situação do homem. Capítulo 2 do livro de Efésios. Paulo nos deixa perceber de maneira muito clara qual é a situação, em que realidade vive o homem não regenerado. Leia, minha flor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Amém. Está vendo como anteriormente nós vivíamos? Está vendo como hoje muita gente vive? Mortos em vossos delitos e pecados. O pecado sendo uma realidade na natureza carnal do homem, gerou morte. O homem sem Cristo, ele está morto. O homem sem Cristo, ele está cego com relação às questões espirituais. O homem sem Cristo, ele não alcança vitória alguma. E mesmo que ele seja, entre aspas, abençoado de alguma forma, o final, lá na frente, ele há de receber derrota. Porque toda vitória, ainda que ele receba, não há de prosperar. Porque ele é movido e guiado não pela mão de Deus, mas pela força do Deus desse século. A vitória que hoje o ímpio recebe, ele vai perder mais à frente, porque ele vive segundo o mover do príncipe do ar, da potestade que opera nos dias de hoje. O diabo move o coração dele de tal maneira que, ainda que ele receba bênçãos, ele não tem discernimento espiritual para usar tudo que recebe para que de Deus, de alguma forma, seja glorificado. Ponto 2. As ações desses eram frutos da atuação do inimigo agindo em nossas mentes e em nossas decisões. Ou seja, as atitudes dessas pessoas que vivem sem Cristo eram atitudes fruto do mover espiritual satânico, demoníaco. Está lá no verso 2, em que no outro tempo andávamos. Ele fala do homem sem Cristo. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, vivendo em desobediência à lei de Deus, aos princípios de Deus, à verdade de Deus.
Esse homem não regenerado, ele é movido pelo curso do mundo, ele é movido pelo príncipe do ar, pelo seu inimigo, mesmo que não discernindo, ele é movido por ele, e ele é movido também a viver uma vida em desobediência. Ponto 3. Suas atitudes e desejos andavam em conformidade com a sua inclinação carnal. Como eles não tinham Deus, eles eram movidos por sua natureza carnal. Paulo fala que muitos de nós vivemos essa realidade, é fato. Antes de conhecermos a Cristo, antes de sermos alcançados por Cristo, nós vivíamos dessa forma. Que essa verdade, toda essa verdade, traga no seu coração não só consciência e entendimento, mas traga também no seu coração um sentimento de misericórdia e compaixão por aqueles que estão sofrendo, ainda que nesse tempo, e não têm conhecimento da vontade de Deus. Você sabia que tem muita gente vivendo isso? Uma coisa é você viver a dor, mas sabendo que Deus é contigo. Outra coisa é você viver esse tempo de dor e sofrimento, sabendo que não tem ninguém ao seu lado. Essa é a hora. Esse é o momento de você chegar junto. Porque Deus colocou no seu coração, Deus colocou na sua mente as verdades dele. Verdades essas que libertam, que transformam, que muda a realidade do homem que não tem Cristo, do homem que vive nos pecados, seguindo o mover da carne. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando de trazer verdade, de trazer apoio, de trazer ajuda, de demonstrar a glória de Deus àquele que se encontra perdido. Para isso, logicamente, minha esposa está falando aqui, para isso é preciso estar junto. Ainda que isolado, junto. De alguma forma, nós precisamos estar junto daquele que precisa, junto daquele que tem necessidade, próximo daquele que está sofrendo. É preciso estar junto. Deus usa a sua vida. Deus há de usar a sua vida nesse tempo, trazendo libertação àqueles que estão sofrendo, isolados sim, mas com Deus sempre presente, cuidando, tratando e curando. Outro texto que a gente pode pensar nessa manhã se encontra lá no Evangelho de Marcos, texto muito conhecido. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Endemoniado de Gadareno. Pode ler? Chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Amém, até aí. Olha a situação e a realidade espiritual que esse homem, conhecido como endemoniado de Gadara, o gadareno, vivia. Seu lugar de habitação, sepulcro, seu corpo tomado por demônios e espíritos, andava de um lado para o outro, vivendo a dor e o sofrimento a nível profundo. Nada prendia. Profundo. E ainda que alguns o quisessem ajudar, tentando colocar cadeias para impedir que ele, de alguma forma, se machuque ou, de alguma forma, seja encontrado por alguma outra pessoa e seja morto. Então, eles tentam, ainda que por corrente, prendê-lo para que ele se mantenha naquele local, ainda que alguns tentem. Eles eram incapazes de fazê-lo porque a força que ele tinha era tão grande que até as correntes eram destruídas e quebradas. Olha a realidade de dor e sofrimento que esse homem vivia. Olha como Satanás, olha como o diabo aprisiona
mantém escravo esse homem. Mas o texto também diz que Jesus passou por Gadara. O texto diz que Jesus conhecia a realidade desse homem. O texto diz que Jesus conhecia o sofrimento desse homem. E ele passa em Gadara. E assim que esse homem o vê, se prostra e o adora. Como que, de alguma forma, no profundo do seu coração, ele reconhecesse Jesus. Como se, de alguma forma, existia um vazio no coração desse homem que clamava por Jesus. Aí vem o inimigo que fala, né? Que tem meu... Jesus ali era necessidade na vida desse homem. O diabo ali habitava o corpo físico dele. Os demônios tomavam a mente dele. O diabo ali tomava o rumo da história. E esse homem era movido segundo a sua natureza, ou segundo o mover espiritual do maligno. Mas Jesus entrou na história de vida daquele homem. O diabo ali, ele é usurpador. Ele toma e ele habita lugar que não é dele. O coração do homem é local da habitação de Deus. O corpo do homem foi feito para a glória de Jesus. Mas o diabo, como usurpador e ladrão, ele tenta habitar o local que deve ser local de adoração, de louvor, de agradecimento, de comunhão com Deus. O desejo ali, ó, seu desejo é tornar o homem solitário. O isolamento social que esse homem vivia, fruto da realidade espiritual terrível que era dele, trazia solidão. É isso que o Satanás quer. Trazer solidão, afastamento, manter preso. É isso que o texto nos deixa, nos faz perceber. Traz também engano. Talvez ele achasse que, vivendo daquela forma, ele tinha algum tipo de liberdade. Era engano. Ele estava escravo, ele vivia preso. Sua presença o torna uma pessoa sem direção e sem alvo de vida. O texto que nós acabamos de ler diz, lá no verso 5, que ele andava sempre de dia e de noite, de um lado e para o outro. De dia e de noite, de um lado para o outro. E o texto fala também, no verso 5, que ele se feria. Perceba, ele era livre. Ele era livre para estar onde ele queria. Ele era forte. Mas a sua força não lhe causava bem algum. Ele se achava livre para andar de um lado ou de outro. Ele era livre, mas ao mesmo tempo ele era escravo. E Jesus sabia disso. E no profundo do coração daquele homem, ele sabia disso. E aí Jesus faz a pergunta, ou Jesus impõe a mão sobre aquele homem, segundo a vontade que já existia no coração dele de ser liberto, e repreende e expulsa aquela legião de demônios. E eu amo esse texto, ó. Eu amo esse texto. Verso 15 do capítulo 5. Depois que Jesus entrou na vida desse homem, depois que Jesus mudou a realidade da vida daquele homem, depois que Deus se tornou o primeiro na vida daquele homem, depois que aquele homem alcançou libertação e liberdade em Cristo, o verso 15 diz assim, ó, foram ter com Jesus e viram aquele que havia ou que vivia endemoniado, o que tiver uma legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E aí causou até temor no coração daqueles homens. Por quê? Porque eles conheciam aquele homem e sabiam o quanto o desejo daquele homem era mau. E ele fazia o mal. Mas quando Jesus entrou na vida dele, ele estava sentado. Ou seja, ele alcançou a bênção da paz de Deus. Ainda em meio ao sofrimento, ainda que vivendo naquele ambiente hostil, mas agora ele tem paz. Ele está assentado. Ele ainda vai para o barco. O texto fala que ele também está vestido. Vestes de justiça. Eu não sei como Jesus fez para arrumar roupa para aquele menino. Não tenho ideia.
se alguns dos discípulos que ali estavam com ele cedeu algumas peças de roupa, porque o texto diz que ele andava nu. Mas ele alcançou roupas de justiça. Deus se fez justiça. Deus se tornou uma verdade. Deus se tornou um instrumento de liberdade na vida dele. E agora ele está vestido. E o texto também fala que o juízo, entendimento. Deus restaurou também o entendimento daquele homem. Por mais que ele fosse forte, tivesse alguma liberdade, que tivesse poder, ele estava escravo, a mente dele é escrava. Agora Deus deu liberdade, libertação à mente dele. Uma mente que conhece os propósitos de Deus. Uma mente liberta para servir a Deus e a servir o próximo. Uma mente liberta para amar a sua família. Uma mente liberta para viver esse tempo que, ainda que seja em dor, com alegria no coração. O juízo desse homem agora é perfeito. Glórias ao nome de Jesus. Ele vivia um tempo tão bom na vida dele que ele não queria mais largar de Jesus. É Jesus para cá, é Jesus para lá. Aí ele chega para Jesus, concluindo o texto, fala, eu vou para... Deixa eu contigo voltar, caminhar. Deixa eu estar contigo todo momento. Aí Jesus fala o quê para ele? Volta para a tua casa, rapaz. Para os teus. Volta para os teus. Vai anunciar essa verdade poderosa. Ainda que em tempo de dor, anuncia a verdade poderosa da libertação operada por Cristo. Cristo opera, gera vida no teu coração. Com certeza, eles vendo o que Cristo fez, isso será de grande testemunho. Ele se tornou um grande pregador naquele tempo. E muitos alcançaram graça e salvação através de seu testemunho. Agora, deixa eu dizer outra coisa. Infelizmente, digo com tristeza no coração, infelizmente, mesmo nós cristãos, e eu digo alguns cristãos fracos e sem discernimento, ou alguns falsos cristãos, podem, de forma cega e ignorante, ser instrumentos do mal em nosso tempo, dando liberdade para o inimigo agir através de nós. Infelizmente, digo isso. Muitos de nós, se dizendo cristão, muitos de nós, por ser fraco no entendimento, muitos de nós, por não discernir o tempo que temos vivido, pode ser um instrumento de Satanás, do inimigo, em nosso tempo. Olha o texto de Efésios, capítulo 4, verso 27 ao verso 29. Efésios 4, 27 a 29. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aleluia. Paulo está falando à igreja de Éfeso. Paulo está falando aos irmãos em Cristo que alcançaram a graça de Deus e foram libertos pelo poder de Deus e hoje vive uma nova vida. Paulo está dizendo a esses irmãos assim, irmãos, gente de fé, gente que conhece a vontade de Deus, gente que vive segundo os propósitos de Deus, não dê lugar ao diabo. Muitos de vocês, sem discernir o tempo e essa guerra espiritual, acaba dando oportunidade, lugar ao diabo para usar nossas vidas como instrumento da vontade do nosso inimigo. Como? Como nós fazemos isso? E ele fala aqui, ele dá várias referências de como nós podemos dar lugar ao diabo. Por exemplo, não saia da vossa boca a palavra o quê? Torpe. Cuidado com o que falamos. Tiago fala que de uma mesma língua não pode fluir bênção e maldição. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque tudo que temos e somos tem seu valor para glorificar a Deus. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que vivemos, com aquilo que sentimos. Você é um instrumento poderoso de Deus, trazendo palavras de vida. Aleluia. Palavras de vida, palavras de transformação.
Você não pode gerar o terror. Você não pode usar seus lábios para causar confusão, para trazer tristeza, para trazer vergonha. É o que muitos têm feito nos dias de hoje, infelizmente, com tristeza no coração. Digo isso, muita gente sendo instrumentos do inimigo, trazendo dor, trazendo sofrimento. Seus lábios não são lábios usados por Deus. Paulo está falando isso à igreja de Éfeso. Deus não é glorificado na sua vida. Não dê lugar ao diabo. A Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor, que a gente não pode deixar brecha. A Bíblia fala sobre isso. Então eu chego à seguinte conclusão: um povo que se diz cristão, mas é fraco em seus sentidos, sem revestimento da palavra em seu entendimento, como também sem unção do Espírito Santo. Parece que eu estou falando da igreja que sou eu. Fraco no seu sentido, a palavra não habita na sua mente, no seu coração. O Espírito Santo, que é unção, que é graça, não move o coração dele. Parece que eu estou falando de mim. Não poderá, pessoas como essas, que não vivem essas realidades, não poderá alcançar vitórias na dimensão espiritual pelo poder de Deus, por lhe faltar fé e discernimento. Sem discernimento, sem vitória. Sem entendimento, sem vitória. Sem fé, sem vitória. Se não há fé para crer no sobrenatural de Deus no tempo de hoje. Não alcançará vitória se você não alcançar em Deus esse tipo de comportamento de fé. Amém. Outra história bíblica que nós poderíamos pensar para concluir esse tempo, esse estudo. Outra história bíblica que nos seria muito importante analisar, que nos mostra o poder de Jesus contra a ação do diabo em nossos dias, está lá em Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. História muito conhecida, que conta, que nos relata fatos a respeito da libertação de uma mulher que vivia enferma durante 18 anos. Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Aleluia! Que cura maravilhosa! Você adora esse texto? Eu gosto muito desse texto. E conta a história da libertação que Deus operou na vida dessa mulher. Eu amo esse texto. Eu amo todos os textos que mostram Deus agindo através da pessoa de Jesus, trazendo vida, trazendo cura e trazendo libertação. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra, sou apaixonado pela palavra, porque essa palavra se faz vida hoje. Essa palavra me traz alegria. Mesmo que vocês não saibam o quanto eu posso estar sofrendo aqui, essa palavra me traz alegria, e essa palavra produz alegria e deveria produzir alegria também na sua vida. A palavra é a alegria de Deus, a palavra tem que trazer essa alegria, a alegria do Senhor, gera força. É o poder da palavra. No caso dessa mulher, os demônios a mantinham escrava ao sofrimento, a todo tipo de opressão durante 18 anos. O texto diz que ela viveu 18 anos encurvada, entendendo que aquilo era uma enfermidade, era uma doença. Mas quando Jesus se encontra com ela, identificou o problema, a raiz do problema, como muito mais profundo do que ela entendia. O texto diz que Jesus percebeu que aquela mulher estava oprimida por Satanás. Aquela enfermidade, na verdade, não era apenas uma doença, era uma opressão demoníaca. Está vendo ali o texto? O texto está falando. Ela provavelmente, em toda a sua história de dor e sofrimento, sempre buscou cura numa dimensão talvez física. Procurava os médicos e os médicos não a podiam ajudar. E por mais que ela tomasse remédios, remédios não resolviam o problema dela. E cada dia mais ela se encontrava encurvada.
É isso que o texto me fala. Só que ela se encontrou com Jesus. Aí Jesus nos deixa perceber e entender que o problema daquela mulher era muito mais profundo que ela mesma pudesse entender. É engraçado que a tristeza, se você analisar o texto, é que aquela mulher, provavelmente, talvez, ela fosse membra, ela era uma das pessoas que faziam parte da membresia daquele culto na sinagoga. Talvez aquela mulher, por vários anos, estivesse ali presente naquela sinagoga, ouvindo a palavra dita por os fariseus e saduceus, ouvindo aquela mensagem que era fruto da Torá, do ensino do Antigo Testamento, por anos e anos, e não alcançasse cura, porque os olhos espirituais daqueles homens só entendiam aquela mulher a nível físico, como se ela tivesse apenas uma enfermidade física. E a ministração sobre ela era apenas de uma cura física. Quando Jesus a viu, identificou nela um problema sério espiritual. E aquela mulher vivia na casa de Deus durante anos, mas não havia alcançado libertação. Mas quando Jesus lá esteve, Jesus, de maneira extremamente graciosa e maravilhosa, compreendendo o problema sério que ela vivia, a dor espiritual, que talvez nem ela compreendesse, trouxe sobre aquela mulher libertação. A intenção do diabo em sua vida era mantê-la curvada, prostrada, entregue a todo tipo de opressão. Esse era o propósito do inimigo, de Satanás. Aquela mulher não tinha vida. Aquela mulher não conseguia viver em paz. O caminhar daquela mulher é como que andava encurvada. As dores que ela sentia, fruto daquela enfermidade, trazia sofrimento cotidiano, diário. E quanto mais ela buscava ajuda, mais encurvada ela se encontrava. Por trás daquela enfermidade tinha a mão de Satanás trazendo peso sobre as costas, sobre a vida dela, a mantendo curvada. É legal que o texto diz assim, que quando Jesus estende a mão sobre ela e cura e liberta aquela mulher, a primeira coisa que ela faz é o quê? Olha para o céu e glorifica a Deus. Olha, talvez nos 18 anos de vida daquela mulher, tudo que ela não poderia fazer era isso, se desencurvar e olhar para cima. Mas quando ela encontrou em Cristo e em Deus a libertação, a primeira coisa que ela fez foi olhar para o céu e agradecer a Deus pelo milagre que Deus operou na vida dela. Irmão, seja você o instrumento de Deus, o instrumento de milagre na vida daquele que hoje chora, clama e sofre sem alcançar resposta para a sua dor. Você hoje pode ser esse instrumento de Deus para trazer vida, para trazer cura. Deus quer usar a sua vida. Sua libertação só foi possível, sabe por quê? Você sabe por quê aquela mulher alcançou cura e vitória? Sabe por quê? Porque um dia Jesus entrou na história dela. Muito provavelmente Jesus estava naquela sinagoga não por causa de qualquer um que ali esteve, mas provavelmente Jesus ali estava por causa daquela mulher. Ele conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia a tristeza do coração daquela mulher. Muitos ali se enganavam. Muito dali dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas, estavam vivendo a religião do engano. Mas Deus conhecia o coração daquela mulher. E eu quero acreditar, sim, que Jesus estava ali, porque conhecendo o coração daquela mulher, queria trazer vida para ela. Vida de Deus. Uma nova vida, uma vida feliz, ainda em meio ao sofrimento. Esse é o maravilhoso amor de Deus por ela, por mim e por você. Mas, infelizmente, nem todos, todos aqueles que percebem, que veem, entendem, compreendem. Os religiosos do contexto dessa cura maravilhosa, dentro do contexto, os religiosos, os doutores da lei daquela época, vendo a cura, não entenderam qual é o propósito. E eles julgavam a Jesus.
Como pode você ser uma pessoa de Deus se você cura no sábado? No sábado, na lei, está escrito que nada pode ser feito. Então, você só pode estar realizando essas curas pelo poder de Satanás. Olha que tipo de discernimento espiritual aqueles doutores da lei alcançaram a respeito da pessoa de Jesus. Você só pode ser mais um enviado de Satanás para trazer engano. Não tem dia nem hora. Os legalistas de todos os tempos, inclusive os legalistas dos dias de hoje, normalmente valorizam mais preceitos, argumentos da letra, da lei, em detrimento ao sofrimento da pessoa ainda hoje que possa estar vivendo escrava de Satanás. Quantos legalistas dos dias de hoje? Quanta gente que dá mais valor à estrutura, às formas, à lei. Enquanto isso, muita gente tem se perdido. Enquanto isso, muita gente permanece não alcançada. Enquanto isso, muita gente sofre por não alcançar em Cristo liberação. Realidade essa que só poderia ser mudada se você entendesse nessa manhã que Deus quer usar a sua vida. Aleluia. Essa realidade só pode ser mudada a partir do momento que você entende que você tem que abandonar todo erro e pecado. Você tem que abandonar toda a falta de entendimento. Você tem que abandonar todas as suas essa realidade de buscar os seus prazeres, a sua vontade, mas viver segundo a vontade de Deus. A partir desse momento, Deus usa você de maneira poderosa e cumpre na sua vida propósitos. Aleluia. Propósitos, isso que Deus quer fazer e realizar na sua vida. Eu quero concluir essa mensagem da manhã lembrando do texto de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Lá na frente. Muita coisa. Vou ler alguns versículos. Gálatas, capítulo 5. Paulo fala assim aos irmãos da igreja, aos Gálatas, da Galácia. Corrias bem, Paulo diz assim, aqueles irmãos que alcançaram a fé em Cristo. Vocês estavam correndo tão bem, caminhavam com tanta força, com tanta segurança, com tanta graça. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Paulo está falando à igreja. Paulo está falando aos irmãos de fé. Paulo não está falando aqui a gente ímpia, a gente que não conhece o amor de Cristo. Paulo está falando à igreja. Corrias bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade do evangelho? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, Cristo. Um pouco de fermento, diz Paulo, somente um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Verso 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá o dano da condenação. Verso 16. Digo, porém, isso a vocês, igreja de Cristo, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ninguém vos engane. Propósito de Deus nesse tempo na sua vida é que você ande no Espírito, ande pela fé, ande em amor, ande como cheio da graça, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esses se opõem um do outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, a realidade de guerra espiritual que a gente vive dentro de nós mesmos, onde o Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, guerreia contra a vontade da nossa natureza carnal. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei da carne, da lei que habita no nosso coração, dessa lei que nos move a viver na nossa natureza carnal, nos desejos da carne. Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, verso 21, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro. Paulo diz à igreja,
Paulo está falando à igreja aos Gálatas. Vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero finalizar com o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Andai neles. Nós devemos andar como quem anda em espírito. Nós devemos andar como quem anda em alegria. Nós devemos nos comportar como quem vive a fé. Nós devemos entender esse tempo, compreender a vontade de Deus e andar segundo os seus propósitos, ainda que em meio à dor e ao sofrimento. Finalizo com o texto lá de 1 João. 1 João 2,14. Carta do apóstolo João, versículo 2, verso 14. Eu vos escrevi, amados, diz João, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, Jesus Cristo. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Deus nos concede vitória sobre o maligno por meio de sua palavra. Receba nessa manhã essa verdade de Deus para o seu coração. Se você ainda não tem alcançado vitória em Deus, a vitória é fruto de quem vive a palavra. A vitória, ela se realiza e se cumpre na sua vida a partir do momento que você conhece a sua verdade, a verdade de Deus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoá-lo de maneira poderosa, através do conhecimento das verdades dele, dada a nós através do ensino da Escritura Sagrada, e que você receba vitória diante de toda oposição que se levantar. Mais importante, que você nesse tempo seja um instrumento de bênção na vida daquele que precisa alcançar libertação em Jesus Cristo. Para isso você foi levantado e foi constituído, para ser luz em meio às trevas, e que Deus use a sua vida nesse tempo como instrumento de graça e misericórdia. Que Deus também encha teu coração de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí, Mirti, aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém. Amados, antes da pergunta, Gil, põe aí o anúncio, por favor. Não vai ser louvor dessa vez, não. Nós temos colocado na classe esse evento que vai ter aí, um seminário para os casais, 3 altares nos lares. Vai ser nos dias 8, 9 e 10. Gratuito? Gratuito, com o pastor Juscelio de Souza. Amor, olha só. Temos que convocar estes homens aí. É verdade. Aguinaldo, homens de Deus, homens de fé. Guto, tá? Quem aí já fez a inscrição, levanta o dedinho aí. Olha lá. Ó. Sheila já fez. Isso aí. Então, homens, porque para a mulher é fácil sentar e ouvir. Agora, sentar um homem para ver uma pregação, a maioria deles dorme. Marcelo gosta. Mas, enfim, vocês estão convocados a fazerem essa inscrição. Sentar ao lado da sua guerreira. E desfrutar desse maravilhoso seminário que vai ter. Dia 8. Segunda, terça e quarta. Amanhã, terça e quarta. Lembrando que sexta-feira é dia dos namorados. Então, olha que presente bom aí, ó. Antecipando o dia dos namorados, tem esse banquete espiritual aí. Então, homens, não deixem Josué, Aires, Dionei, Luiz de Mônica,
Irismar pode sentar com o maridinho do lado. Ezequias, não pode, hein? Tem que fazer essa manutenção. Mauro, Ricardo, Genildo, não disfarça, não. É com você mesmo. Genildo. André de Andréia, eu não conheço, mas Andréia, se inscrevam. Gustavo, não deixem de assistir. Henrique, Carlinho de Gilciane, Marcelo Teco, não deixem de assistir, de se inscreverem, né, Zaira? Esse pastor é um instrumento nas mãos do Senhor para a família. Raquel, fala com o seu maridinho. Não deixa. Luiz, de Dulce, João Paulo, que está aí. Dulce. Vamos assistir essas palestras. Assistir tudinho. Walter, Júnior de Adriana, Sávio, dever de casa do titio Marcelo. Da tia Alexandra. Não deixe de fazer a inscrição. Amém? É muito importante. Ele vai falar sobre os 3 altares. Se eu não me engano, é o altar da oração, o altar da mesa e da sexualidade. Não Aleluia. deixe de fazer. Perco mesmo. Júlio, a gente vai botar no Instagram dele, tem um link para inscrição. Mas depois eu vou pedir minha equipe técnica para estar colocando esse link para vocês fazerem, porque é privado. Vai ser pelo YouTube, mas vai ser privado. Só vai participar quem fizer a inscrição. Então, amados, vamos sair dessa quarentena diferente. Aquele casal que Deus colocou no seu coração também para fazer? Convida. É 0800. Convida. Não tem QR Code, não tem nada. É muito bom, gente. Aleluia. Muito bom. A gente tem acompanhado esse pastor, ele trabalha com famílias. Então, amados, dever de casa do titio, hein? Homens, não esqueçam. Amém? Amém. Vamos às perguntas? Eu refiz alguma das perguntas que a gente estudou, que a gente pensou semana passada, refiz algumas delas e para a gente meditar essa manhã. Pergunta 1. Como você percebe o cuidado de Deus em sua vida, ainda que em meio à dor? Nessa quarentena, gente, isso aí. Como cada um de vocês tem percebido o cuidado de Deus? Deus tem se feito presente, cuidando de vocês? Vocês têm percebido isso? Em meio à quarentena, né? Quem vai falar? Um de cada vez, hein? Quem vai falar? Levanta o dedo aí. Ou vai ser o nosso dedinho aqui, vendo o Jotim falar. Josué de Valéria. Fala aí, Josué. Deus tem cuidado de você, Josué? Fala aí, Josué. E dessa família? A paz, irmãos. Tudo bom com todos vocês? Marcelo, com certeza, né? Não tendo passado por grandes dificuldades assim, sem a tristeza dos irmãos, minha família, graças a Deus, né, direta, tanto minha sogra, lá da minha mãe, meus irmãos, primos, coisas assim, graças a Deus ninguém sofreu o problema de Covid, né? Mas não só por isso a gente não pode dizer que Deus não esteja. A gente poderia também estar sentindo a dor e estar sendo protegido por Deus também, né? Eu sei que muitas das vezes é difícil a gente falar isso. Estou sofrendo, Deus está me acolhendo, né? A gente às vezes, né, fica até revoltado com Deus, fica triste, né? Uhum. Mas nós temos entendimento que tanto por bom e tanto por ruim, Deus é o Deus da situação. É verdade. Sempre se faz presente, né, Josué? Isso, com certeza. O Valéria está doido para falar também. Fala um pouquinho. Fala, Valéria. Valéria, você pode passar por alguma coisa desse cuidado de Deus, né? Quando a Jane ali passou mal, a gente vê, né, as mãos de Deus realmente, né? Cuidando mesmo. Fala aí, Valéria. Em todos os sentidos, Deus tem cuidado da gente, né? A gente, esse período aí de quarentena, a gente sabe que se não fosse por Ele, nós estaríamos numa situação muito pior. E graças a Deus, através da palavra dele, através dessa aproximação que nós temos mais com Deus, por conta desse tempo que tem nos restado, né, que tem nos sobrado, nós temos utilizado muito mais para estarmos juntos, para estar lendo a palavra,
buscando. E isso, pelo que aconteceu na sexta-feira lá com a Jane, eu creio que ele foi um cuidado muito grande de Deus, porque no momento que ela passou mal, a equipe que estava ali, no mesmo momento nós começamos a interceder. Então, a gente crê que Deus cuidou tanto dela quanto de nós para estar clamando pela vida dela. Então, assim, quando o esposo dela estava socorrendo ela, levando para o hospital, a equipe estava ali intercedendo por ela. Então, eu creio que Deus tem cuidado muito mesmo da gente e de mim, nesse sentido, do Josué, da minha filha, porque a gente tem buscado mais. E aquele momento ali, Deus se fez muito presente na nossa vida. Amém. Verdade. Aleluia. Amém. Obrigado, casal. Obrigado. Marinete, quer falar alguma coisa, minha linda? Fala aí, como que você percebe o cuidar de Deus? Paz do Senhor, querida, linda. Ó, não estamos ouvindo, não. Sem áudio. Tá sem áudio. Isso. Aí agora foi? Ótimo. Oi. A graça e paz, Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Realmente tem sido um momento de sentir Deus agindo na nossa vida e através da nossa vida todo o tempo. Os irmãos sabem que nós perdemos no dia 30 o nosso cunhado, né, que era o diretor da Vigilância Sanitária, e alguns... minha esposa do meu sobrinho com Covid, amigos, mas Deus assim entrou com providência e todos esses casos o Senhor trouxe cura, já estão curados para a honra e glória do Senhor, né? E nesse tempo de quarentena eu tive que fechar um negócio porque é alimentação, tivemos que demitir todos os funcionários, né? Mas Deus assim tem me orientado, tem nos capacitado para estar parcelando essas rescisões, e o pessoal tem entendido, estamos acertando com todo mundo e assim sentir paz no coração, né? Sabendo que é Deus que está no controle de toda essa situação. Não é fácil, né, Marinete? A verdade é que não é fácil entender a vontade de Deus e perceber Ele cuidando de nós em meio às nossas dores. Não é fácil, mas a gente tem que compreender e perceber essa graça muito próximo de nós. Sim. Amém. Eu louvo a Deus por esse tempo. Dou graças ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. É o cuidar do Senhor a cada dia. Amém. Ezequias. Ezequias, quer falar, Ezequias? Fala aí. Percebe o cuidado de Deus na sua vida, na vida de Valda, Ezequias? Ezequias, está dormindo? Será que ele está dormindo? Valda, será que ele está dormindo? Valda! Então, vamos para a segunda pergunta. Vou pular. Depois a gente acorda Ezequias. Vai lá. 2. Termina a frase. Vamos Tem lá. a pergunta aí? Gil vai botar. Esse isolamento social, essa quarentena, tem sido para mim uma oportunidade para... Pontinho. Termina a frase. Quem quer falar aí? Vou aqui, hein? Que oportunidade vocês têm tido? Orar mais e buscar ler a palavra de Deus, aprender mais da palavra. Aleluia! Aleluia, Marinete. Isso aí. Mais alguém? Alexandra, Gustavo, esse isolamento social tem sido para mim uma oportunidade para... Vocês fizeram alguma coisa ali. Sim. Nesse tempo a gente tem separado aqui, a gente tem falado muito da palavra de Deus para nossa filha, né? E como a gente compartilhou ontem lá no outro grupo, essa semana a Gigi, nossa filha de 6 anos, ela aceitou Jesus.
Então, a gente está muito feliz porque Deus está proporcionando esse tempo para a gente que a gente não tinha, né? Eu e Gustavo trabalhamos e agora a gente está em casa, eu estou trabalhando em casa, mas a gente está conseguindo esse tempo, né? Dedicar esse tempo com ela, vendo esse resultado e a gente está muito feliz com isso. Em meio a tantas notícias ruins, né? Tantas coisas que ao nosso redor, né? A gente tem visto aí, a gente está podendo proporcionar esse tempo de qualidade para nossa filha, então tem sido um tempo de gratidão a Deus. Amém. Obrigado, Alê. Mais alguém quer falar aí, gente? Fala, Sheila. Esse tempo de quarentena tem sido o que para vocês, Sheila? Fala, Sheilinha. Guto tá dormindo aí? Não, tô firme e forte. Ai, Glória. Eita, Guto. Tá engordando, hein, Guto? É quarentena. Ô, filho. Então, esse momento de quarentena tá dando igual o traquino. Eu vou ver. Bem. Ó, Guto. Ó, Guto. Qualquer dia eu não vou nem passar na porta mais. Sheilinha, esse tempo tem sido oportunidade para quê, Sheilinha? Além da comida que Guto faz muito boa, a palavra. Isso aí, estudar a palavra. E cuidar das coisas de casa com amor, né? Sem reclamar e fazer com excelência. Tudo. Aleluia. Ô, Glória, que alegria. Que alegria. Alessandro? Oi, fala, Nick. Esse momento que a gente está passando, né, no mundo todo, é um momento que a cada dia eu estou procurando assim, buscar mais o Senhor, né? Porque a Miriam botou a gente para trabalhar, né, nossa equipe das mulheres preciosas, a gente lê mais a palavra, a gente faz tudo com a gente. Mas outros grupos que eu estou participando também, daqui do Cercadela da Batista Trindade. Isso tem sido muito bom. E a maneira também que estou aproveitando também de pegar o telefone e ligar para a pessoa e orar pela pessoa, e falar a palavra de Deus. Isso tem sido assim, muito edificante das pessoas. Amém. Porque muitas vezes as pessoas se sentem muito só. Então, eu não quero, assim, mesmo passando esse negócio de pandemia, eu quero estar sempre continuando esse mesmo ritmo. Às vezes, tem uma colega minha que perdeu o marido e falou: poxa, Miss, vocês são a minha família. Porque a minha própria família quase não liga para mim. E vocês são da minha família. Então, quer dizer, é muito edificante a gente parar um pouquinho, conversar. Ela agora ficou viúva, a vez que temos que cuidar dos órfãos das viúvas. Né? E para mim tem sido assim, edificante, entendeu? E eu não estou assim, a gente não, como cristão, não deve inveja para ter admiração. Eu me admirei muito a vida da Dona Isa, que minha madrinha que partiu essa semana. Ela deixou um legado assim edificante na vida de todo mundo que estava ali no velório, entendeu, meus irmãos? E eu sempre, ela até viu para mim, que ela sempre fala assim, mesmo com a doença do câncer, a alegria do Senhor é a minha força. Então isso vai ficar aleluia. Que bom. Amém. E se talvez vocês, irmãos, ainda não fizeram dessa oportunidade da quarentena para realizar aquilo que Deus tem para a sua vida, esse é o momento. A gente não sabe quando vai acabar essa quarentena. Então, se ainda não se criou essa oportunidade, esse é o momento. É verdade. Amém. Quem mais quer falar? Esse tempo de isolamento social tem sido para você uma oportunidade para... Moniquinha, fala aí, Moniquinha. Mônica. Ela estava aí. Ela estava aqui agora, gente. Acho que ela saiu, hein? Ai, meu Deus. Acho que Mônica saiu. Carlinho de Ciane. Fala, Carlinho. Carlinho. Fala aí, qual a oportunidade de ir para a cozinha? Cozinhar mais, Carlinho? Aprender a cozinhar, Carlinho? Fala aí, Carlinho, pra gente. Ó, não tá ouvindo. Cozinhar eu sou meio fraco. Cozinhar eu fiquei meio fraco. Eu sou fraquinho na cozinha. Mas, pela graça, eu sei lavar bem a louça, lavar o banheiro.
sei cuidar muito Glória. bem dos meus, entendeu? A paciência, né? E uma coisa eu aprendi também com Deus nesse tempo aqui, né? Da graça de Deus. Não acabou ainda conosco. não, hein, Carlinhos? Não acabou. Mas, irmão, eu estou aprendendo a gente ficar aqui em casa, não é só ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia e ficar buscando algumas coisas. Deus, às vezes, fala comigo que a gente não tem que buscar a Bíblia por, vamos dizer, fazer aquela tarefa, né? Ler demais, aprender demais. Cumprir protocolo. Mas isso, sem protocolo. A gente tem que buscar ele de verdadeiro coração. É verdade. Né? A gente tem que pegar a palavra de Deus, não para dizer, eu estou na quarentena, eu li muita Bíblia, eu orei muito, mas você buscou de verdadeiramente de coração isso? Né? Os verdadeiros adoradores, aquela vontade. Não a gente pegar aquele filho e botar, você tem que estudar. Aí o filho vai estudar, mas não porque ele quer, né? Por amor em aprender. E a gente tem que buscar Deus por amor para aprender a palavra dele, não para dizer que... Por amor daquilo que ele fez por nós, né, Carlinhos? Isso, pelo amor que ele morreu por nós. Né? E ter esse amor verdadeiro, não para dizer, li muito, estou muito forte, acho porque li. Não, que ele busca, a gente tem que buscar ele de verdadeiro coração, por amor. Ele é nosso pai, né? Ele quer que a gente vá até ele por amor, não por obrigação de completar tarefa. Igual um atleta, completei, fiz aquilo tudo, mas me fortaleci em outras coisas. Amém? Por isso que a gente tem falado, Carlinhos, que a gente tem que ter propósito. A gente tem que entender aquilo que Deus quer fazer e está realizando. Às vezes, a gente tem sim que se sacrificar. Às vezes, a gente tem que esperar que não... Algumas pessoas pensam assim, não, eu tenho que esperar surgir vontade no meu coração. Mas, às vezes, nem vontade para fazê-lo a gente vai de ter. Mas Deus, através do ensino da palavra, também pode suscitar em nosso coração essa vontade, esse desejo, esse prazer pela lei dele. Para isso, às vezes, precisamos de sacrifício. Esse amor, né, Marcelo? Que às vezes a igreja está cheia, mas cheia de gente vazia, né? Tem que ter verdadeiro amor. Amém. É verdade. Amém. Pergunta 3. Marcelo. Quero dar um agradecimento aqui. Glória a Jesus. Está aqui no cantinho aqui. Acabou de chegar. Agradecer aos irmãos que oraram por ela. Ela está em casa, ela é firme e forte. Tá jogar bola, querendo jogar bola. Está aqui, ó, no cantinho da minha tela. Ô, sogrinha! Olha lá. Deus abençoe. Agradecer aos irmãos Amém. Que oraram por ela. Glória a Deus. Que é o fim das orações. E outra coisa, irmão, rapidinho. Hoje eu propus falar pouco. Agradecer esse momento de quarentena. Abrimos aqui um canal no YouTube e colocamos 4, vai para 4 vídeos. Estudo livro de Jonas. Marcelo nos deu um pouco. Já está abençoando muitas vidas, muitas famílias, através desse vídeo. Tá, aleluia. É um momento de... meu querido. Minha Bíblia tá... Me apaixonei pelo livro de Jonas. Falta mais 2 vídeos agora para completar, um em cada capítulo. Tem sido bênção nossa casa para muitas famílias, né, pelo YouTube, tá, meu? É verdade. Glória a Deus. Tá? Aguinaldo. Amém. Pergunta 3. Fala com a tua sogra que depois tem que marcar pescaria que Mônica prometeu a ela. Hein? É verdade. Quer pescar, quer jogar bola também. Aí Mônica prometeu a pescaria e não levou ainda ela para pescar. Vai pescar. Não fala não. Tá pescando, tá no balde. Amém. Né? Aleluia. 3. Por que a realidade da morte nos parece tão assustadora? Amados, se há uma coisa que eu tenho percebido na vida de muitos casais, na vida de muitas pessoas e de muitas famílias, é esse terror com a ideia da morte, com a falta de entendimento que muitos de nós temos a respeito da morte. O que é a morte? Como lidamos com a morte? Como vivenciamos com essa realidade tão próxima de nós? Às vezes, com tristeza, eu percebo que só de alguns saberem, de alguém que, infelizmente, tenha vivenciado essa realidade,
Só em saber, alguns já entram por um caminho de dor, sofrimento, tristeza, angústia, depressão profunda. Como se nós, cristãos, tivéssemos extrema dificuldade de entender a realidade de morte. O que é morte? Como entendê-la? Como vivenciar? Não sei por que, para muito cristão hoje, isso é uma dificuldade, isso traz dificuldades extremas. Eu lembro que, no início do livro de Atos, quando a igreja saiu para pregar o Cristo ressuscitado, no início do livro de Atos, quando a igreja proclamava fé em Cristo, no início do livro de Atos, quando a igreja proclamava verdade que liberta, logo ali, logo próximo, logo no início, Deus permitiu que Estevão fosse martirizado. Estevão morreu. E depois da morte de Estevão, em nenhum momento eu percebo que os líderes da igreja resolveram fazer alguma reunião repensando essa pregação do evangelho no sentido de que Estevão havia morrido e por isso a gente tem que repensar como fazer, como tornar evidente essa mensagem, sendo que alguns estão morrendo, pessoas têm se perdido. Então eu não vejo ali a igreja sofrendo em angústia, em temor, por causa da morte dos seus. Muito pelo contrário. Alguns logo no início eram mortos, ou morriam, ou eram martirizados, mas a igreja ainda poderosa prosseguia. Eu não vejo nenhum cristão, nenhum apóstolo ali naquele momento da grande perseguição da igreja em depressão, porque perdeu um amigo. Porque hoje a igreja tem tanta dificuldade de entender a questão da morte? Essa é a pergunta que a gente faz. Quem quer falar? Henrique, você está aí? Henrique de Zaira. Está aí, meu querido? Fala, Marcelo. Como entender, Henrique, essa questão? Essa dor e esse sofrimento que vem a partir do entendimento que deveríamos, como cristãos, ter a respeito da morte. Cara, é muito difícil. É muito difícil porque, para nós que entendemos isso, é fácil. Agora, o mais difícil é a gente saber que amigos e parentes nossos que não conhecem o Senhor, tá? Eles vão embora, e nós ficamos com o coração entristecido. Por quê? Quando nós, que temos a Cristo, vamos embora, nós sabemos para onde nós vamos. E ele? E eles? E aqueles que nós tentamos trazer para o Senhor e ele, como dizer, não conseguiu entender e não aceitou. Essa é a tristeza que nos traz, entendeu? É verdade. Entendi. Agora, é uma parte que nós temos que trabalhar mais, né? Com certeza mesmo. Para esses nossos amigos que não conseguiram entender o Senhor. Entender o amor e a alegria dele por nós. Tá bom, meu querido? Eu acho que, como você tem falado aí, Henrique, a gente precisa buscar entendimento sobre isso. Qual é o propósito? Qual é a ideia? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Como entender isso dentro de uma realidade tão próxima de nós? Eu confesso, como eu trabalho na área de saúde, eu sou um pouquinho frio com relação a isso, no sentido de entendimento. Porque eu toda semana convivo com gente morrendo do meu lado, em diversas formas, seja enfermos, sejam baleados, seja por Covid. Então, eu tenho convivido cotidianamente com essa ideia, com essa realidade de morte. Eu confesso, um pouquinho frio com relação a isso, mesmo sabendo que é triste. É verdade que é triste saber da perda de uma pessoa querida. Traz tristeza, traz dor ao nosso coração. Mas nós, cristãos, precisamos compreender isso de maneira mais profunda.
Essa tristeza não pode gerar desalento. Essa tristeza não pode gerar apatia. Essa saudade, essa tristeza produzida a partir da realidade da morte, não pode nos fazer parar. Não pode gerar doença, enfermidade na nossa alma. Eu conheço pessoas que, por exemplo, perderam alguém querido, muito próximo, e depois de 5, 10 anos ainda vive aquela dor. Não consegue mais caminhar em Cristo. Não consegue viver dentro do propósito de Deus. Aquela dor ainda é latente, ainda é forte o suficiente para impedir que essa pessoa caminhe. E isso é muito triste, porque eu não estou falando da realidade apenas de uma pessoa. Eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui de manhã têm dificuldades extremas de entender a questão da morte. Extrema. Tem um texto lá no Antigo Testamento que diz que Deus sente prazer na morte dos seus. Da morte dos seus. Parece que a presença de um santo, de uma pessoa que teme a Deus, junto a Deus, isso traz alegria. Então, de certa forma, entender isso. É lógico que Deus não se alegra com a morte do pecador. Deus não se alegra. Muito pelo contrário. Mas entender tudo isso é um desafio para nós. Deus tem, eu acredito nesse tempo, desafiado nós a entender essa questão da morte. Porque alguns aqui estão vivendo isso muito próximo, outros nem tanto. Mas sabendo que isso pode ser uma realidade, será uma realidade muito próxima de você. Mas isso não pode te parar. Essa tristeza não pode trazer acomodação. Essa tristeza, fruto da morte, não pode fazer com que você viva enfermo, o que tem acontecido com muita gente. Alguém mais quer falar? Bia. Marcelo? Fala, Bia. Eu acho que a gente precisa mergulhar na palavra, na certeza da eternidade. Porque, assim, eu ainda não perdi ninguém tão próximo, mas eu peço ao Senhor que sempre me dê essa revelação da eternidade, porque isso traz um consolo muito grande. Aleluia, e quando a gente fala até breve, é até breve. Precisa ser até breve, porque aqui diz isso, né? Lá em João 11, 25, abre aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, tem várias passagens da Bíblia que diz sobre essa eternidade, né? O ruim é quem fica, né? A tristeza, a saudade, mas o Espírito Santo é o Consolador. Eu não posso consolar, mas o Espírito Santo pode. E nesse momento de quarentena, muitos amigos nossos estão falecendo e a gente não pode dar um abraço. Acho que o pior é isso. Você não pode ir nem ao sepultamento, né? É tudo restrito. Você não pode entrar no cemitério. Você tem vários abraços a gente está aguardando para depois dessa quarentena. Mas as nossas orações, tenho certeza que elas estão indo ao encontro, porque a obra é do Senhor, é do Espírito Santo de Deus que traz o consolo, não é nossa, né? A nossa missão é orar, interceder e depois, com certeza, dar um abraço. Mas a gente se aprofundar mais na palavra, porque a palavra nos garante essa eternidade. E mesmo que a pessoa, no leito de morte, ela venha dizer para mim nada, que não quer o Senhor, que a gente acha que ela não recebeu o Senhor é tão misericordioso que vai dar essa oportunidade para a gente nessa transição. Eu creio nisso, sabe? Aquele que estava na cruz lá com Jesus, hoje você estará comigo no paraíso. Lembra, Dudu? Lá na hora da crucificação de Cristo, Cristo falou: hoje mesmo você vai estar lá comigo, em último momento de suspiro dele. Então, eu creio que esses amados nossos, que a gente não viu com os nossos olhos naturais, de que não receberam o Senhor como único Senhor e Salvador, eles têm essa oportunidade com o Senhor, porque o Senhor é amor.
E é um Glória amor a que Deus. transcende todo entendimento, não é um amor limitado como o nosso. A nossa mente é muito limitada, a palavra diz isso, para entender a grandeza do Senhor. E Ele é misericordioso para alcançar essas vidas. Então, eu creio, nesse até breve. Né? A palavra nos garante esse consolo, até breve. Amém. Amém. Que legal, Amém. Bia. Eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. A gente tem que buscar nesse tempo entendimento com respeito a um tema tão sério e que de alguma forma está tão próximo de nós. Por mais que você pense assim, mas comigo isso não há de acontecer. Quem disse? Se hoje a gente vive, a nossa vida é apenas um suspiro. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa e você vai parar por causa disso? Deus não lhe permite parar, ainda que sob circunstâncias extremas. A promessa de Deus e a palavra de Deus e a verdade de Deus é para que você prospere e permaneça e continue forte, firme, ainda que a dor se apresente, firme, ainda que a morte possa ser uma realidade, firme, constante e sempre abundante, dando fruto. Imagina só se o apóstolo Paulo tivesse parado diante da primeira situação de morte que ele tem enfrentado. O evangelho, a palavra não tinha chegado até nós. Porque, com certeza, ele conviveu com a perda de várias pessoas, do início ao final do seu tempo de vida. Nós ajudamos. Lógico. Então, ainda assim, é tempo da gente buscar entendimento, força, fé, conhecimento da vontade dele. E ainda que tudo se mostre, tudo pareça que a vontade de Deus não se realize, ainda assim você tem que continuar firme, segundo os propósitos de Deus. Aleluia. Amém. Pergunta 4. Em João 14, 27, Jesus nos disse: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Será que você tem percebido essa paz de Deus agindo em seu favor nesse tempo? Aleluia! Você ficou sabendo aí da tristeza, da dor, do sofrimento. Você tem passado essa dor, essa luta, esse sofrimento. Você tem vivido um tempo difícil. Isolamento social pode ser bom para alguns, mas para você tem sido muito ruim. Você teve pessoas queridas que morreram. Tem sentido paz? Essa paz é uma realidade? Ou essa paz não tem nada a ver com a dor do tempo de hoje? Eu. Fala. Eu. Quem está falando aí? Eu. Sheila. Fala, Sheila. Fala, Sheilinha. Essa questão da paz... Essa paz chegou aí, Sheila? Essa paz chegou aí, Sheila? Há muito tempo. Sim. Mas quando eu soube da notícia da Jane, eu fiquei um pouco, assim, nervosa. Te agitou, né, Sheila? Né? Mas eu fiquei um pouco tensa, porque né, a gente sente a dor do outro. Mas quando a gente dobra o nosso joelho, foi assim, tremendo. Quando eu fui para o meu quarto, dobrei meu joelho. Gente, Deus me aquietou tão bem, tão, assim, eu não tenho palavra para dizer o quanto a paz dele veio e me deu, assim, me deu estratégia de como agir. Porque enquanto você não dobra o seu joelho, você não pede que Deus venha, você fica inquieta, você não tem direção. E quando você se derrama diante do Pai, ele te dá estratégia, te dá, né, aquieta teu coração para você poder fazer as coisas. Que Amém. Bom, Sheila. Que bom é entender Amém. Essa ação de Deus por meio da paz dele em nosso coração em momento de dor. Que bom. Só se quebrantando mesmo, indo para o joelho. É porque as circunstâncias nos mostram o desespero. Mas essa paz, que foi até o que a Cristiane e o Genildo colocaram, que excede todo o nosso entendimento, que seria um momento da gente se apavorar, que seria um momento da gente se desesperar, de não ter esperança, essa paz do Senhor vem ao nosso encontro
e nos ajuda a enfrentar aquilo que tenta tirar a nossa paz. Não é isso? Alguém quer falar mais aí, gente? Sobre essa paz de Deus maravilhosa em tempo de luta? Alguém tem sentido essa paz aí? Tem até aquele louvor, né? Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Marcelo. Quem aí? Fala, Marcelo. Carlinhos. Marcelo, quando eu fui no... Peraí, Carlinhos. Aqui. Fala, Miss. Quando eu fui levar minha mãe no São Corde, minha irmã até levou que trabalha na área de saúde, ficou muito preocupada. Eu falei, minha irmã, vou fazer o seguinte, a gente ter essa fé, vamos pedir ao Senhor que Deus possa mover todas as águas lá. O pessoal lá mexeu com ela, só jogou bola, vovozinha, sabe? E a gente sempre leva no São Corde que ela precisa, porque ela não tem jeito lá. Graças a Deus, sim, a gente tem que manter essa fé em prática, porque se a gente lê a palavra, a gente busca o Senhor, a gente ora, como o Gênesis falou, a gente pode orar de madrugada, buscar o Senhor, a gente manter essa fé em prática, não adianta nada. E graças a Deus, aonde que ela ficou, foi um lugarzinho tranquilo, a doutora foi muito bacana com a gente, foi lá, até lá fora, que estava lá fora no carro, veio falar sobre minha mãe, os enfermeiros, as pessoas da equipe. Então, a cada dia, a gente tem que manter nossa fé em prática e manter calma. Porque se a gente não manter calma, não adianta, Marcelo. Tem que estar... Igual aquela mãe que ele fala, cada vez que a minha fé é provada, né? Tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Né? A gente cantar e viver cada dia, cada louvor que a gente ouve da palavra de Deus. Seja na mensagem, seja no hino, seja através do testemunho de um irmão, de uma irmã, e colocar em prática. Entendeu? Porque aí fica mais fácil caminhar com Jesus. Obrigada. Amém, Mir. Fala, meu amor. E essa paz só é possível mediante o conhecimento que a gente tem da palavra, né? Verdade de Deus. Fala, Carlinhos. Abre o som. Tá ouvindo, não. Som, Carlinhos. Tudo bem, gente. Nesses dias que Gilciane começou a passar muito mal aqui dentro de casa, e Davi, mais Gilciane do que Davi, eu só entrei em algumas horas em desespero, né? Porque começava a passar muito mal. Falei, pô, a pessoa que eu mais gosto, meu filho e minha esposa passando mal desse jeito, Senhor, o que vai ser da gente, como é que vai ser que eu vou lidar com essa situação? Aí vem aquela parte, né, irmão? Poxa, Deus não abriu o mar, o povo de Israel passar. Deus mandou aquietar o mar, o vento, com a palavra dele. Isso tudo de acordo com a palavra dele, comecei a sossegar meu coração. Meu filho, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Entendeu? O mesmo Deus que fez maravilhas na Bíblia, a Bíblia está lá, mas nós somos descendentes desse povo. Então, eu comecei a acreditar nisso de uma forma assim, se ele vai curar, amém. Se ele não for, mas Deus está no controle de tudo em nossas vidas, nada foge do controle dele. Aí eu comecei a sossegar meu coração. Amém? É verdade. Essa paz começou a tomar conta da sua vida, né, Carlinhos? Pela palavra. Mas sob pressão, hein, Carlinhos? Porque eu tenho problema respiratório, eu tenho bronquite, tenho asma, e eu não posso pegar nada disso. Mas aqui eu fiquei calmo, tive que manter a calma no meio dos dois com Covid, tive que manter a calma e acreditar em Deus, irmão. Só Ele guardou minha vida aqui dentro a todo o tempo. Pressão total, meu amigo. Pressão total, irmão. Amém, amados. Vamos estar orando agora, né? Que já a hora vai dar 11 horas. O Robson botou na nossa classe que ele está lá no pronto-socorro. A Jane já saiu da sala vermelha, foi para a amarela. Ainda está com dificuldade na fala, mas ela vai fazer uma tomografia agora, ele está lá aguardando, porque a partir desse resultado o médico vai ver se vai poder dar alta ou não. Então, ele está lá aguardando. Vamos continuar orando por essa família. Que nós já estamos vendo o resultado, né? Saiu da vermelha para a amarela, já teve uma grande melhora, Aleluia. né? Então, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Amém? Vamos estar orando. Não esquecendo, hein? Olha o seminário, hein? Né, Marcelo? Fala você, Marcelo. Não, você já falou o suficiente. Homens, estamos juntos. 8, 9, 10.
Qual o tema do seminário? Os 3 altares. Os 3 altares da adoração em família. Seu altar está destruído? Deus vai restaurar. Hora de restituir, hein? Aleluia. Reconstruir, hein? Olha Neemias lá, estava tudo em ruína. Mas Deus fez o milagre. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. E nós sabemos que muitos vão se um altar é bom, né? Imagina 3. Fala, Gu. Fala, Gu. Se um altar é bom, imagina 3. Imagina 3. Amém. Vamos estar orando, então, amados. Obrigado, querido. Marcelo, ora. Vamos estar com vocês. Ô, Marcelo. Senhor, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor nesse tempo. Que o Senhor derrame paz em nosso coração em tempo de luta, em tempo de dor e em tempo de sofrimento. Faça-nos entender, Senhor, teus propósitos, os teus caminhos. Deus, cuida da vida, da família, de cada um daqueles que aqui estão conosco. Pai, eu quero pedir também a favor de famílias que não estão presentes, mas que de alguma forma precisam da intervenção poderosa do teu Espírito nesse momento. Famílias como a do Robson e da Jane, Senhor, traz paz ao coração deles, mas opera milagres na vida dessa família. Que o teu nome seja glorificado em meio ao sofrimento e que o Senhor traga restituição sobre a saúde da Jane, para a glória do teu nome. Eu peço a tua bênção sobre cada família aqui presente, aqueles que ouviram essa mensagem. Deus, em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, fale ao coração a cada família aqui presente de maneira muito pessoal. Deus, traga cura, traga renovo, traga entendimento da tua vontade. Renova a fé e a esperança do teu povo, segundo teus propósitos, em nome de Jesus. Mas, principalmente, usa a nossa vida nesse tempo como instrumento de cura, de salvação, de maneira que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Traga-nos, Espírito Santo de Deus, entendimento, discernimento, e que teu nome seja engrandecido, no nome de Jesus. Assim oramos e assim agradecemos. Amém. Amém. João Paulo. Aleluia. Parabéns por ontem. Deus abençoe, João Paulo de Del. Amados, obrigado, tá? Fiquem na paz do Senhor. Uma semana de vitória abençoadora. Aleluia. Para todos vocês. Amamos vocês. Rapaz. Aguinaldo. Obrigado, Gil. Família. Julie. Sheiló Cabuto, beijo. Cristina Aires, Iris Mar. Valdinha, semana de vitória aí. Valda, um beijo. Andréia, Valda, um beijo. Tamo junto. Alexandra, Gustavo, Bia, Mauro, Deus abençoe. Marcelo, Luiz, Dulce, Adriana. Beijo. Beijo para Júnior. Vânia, Carlinho, Zaire Henrique, Deus abençoe. Janaína Alexandre, Francélia, nome de Jesus, Raquel, Walter, Bel, gostei de ver, em presente, hein? Aleluia. Leia, Amanda, vitória aí, Bel. Sogrinha, Deus abençoe todas vocês aí, Nath, Lene, Gael. Amamos vocês, fiquem na paz. A paz de Cristo e amados.